Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 1 a 5. Diz assim, irmãos, essa porção da palavra de Deus. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Fechemos os olhos, irmãos e irmãs, e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus gracioso, misericordioso, te louvamos e te bendizemos, ó Senhor Deus, com profunda gratidão, por mais um ano que estamos quase ao fim, pelas inúmeras manifestações da tua misericórdia, da tua graça, do teu cuidado, do teu amor para com cada um de nós. Agradecemos, inclusive, pelas dificuldades, pelas lutas, pelas provações, porque sabemos que elas são a porção adequada do remédio que precisamos para o nosso fortalecimento, nosso amadurecimento, para que a nossa fé seja mais robusta, o nosso amor por Ti seja mais firme, sejamos confirmados na fé. Te louvamos, Senhor Deus, com profunda gratidão e suplicamos a Tua graça e que a Tua misericórdia se renove sobre nós no ano que se aproxima e, mais do que tudo, que pela Tua infinita graça possamos permanecer fiéis ao Senhor, amando ao Senhor e com a santa resolução de viver consoante a Tua vontade para o louvor, para a honra e para a glória do Teu nome. Que a nossa religião, a nossa fé, não seja apenas de aparência, como a religião dos fariseus, mas seja sincera e verdadeira, como o Senhor Jesus nos ensinou. Que haja em nós a bendita resolução de nos empenharmos para colocar em prática aquilo que a Tua palavra tem nos ensinado a cada dia e especialmente a cada domingo, quando ela é anunciada e proclamada e pregada deste púlpito. Abençoa nossos irmãos e irmãs que passam por aflições, enfermidades, tribulações. Anima-os, Senhor Deus, consola-os, encoraja-os, faz com que dependam mais e mais do Senhor e coloquem a sua confiança na boa, agradável e perfeita vontade daquele que faz todas as coisas consoante a sua santa determinação para o nosso bem e para o louvor e glória do Teu santo nome. E abençoa, Senhor Deus, a Tua palavra, a porção que lemos agora e a explanação que pretendemos fazer dela. Que o Teu Espírito Santo abençoe a mim e abençoe a cada um dos irmãos que aqui se encontra, bem como haja no coração daqueles que não conhecem ainda a graça salvadora e santificadora do Teu Filho. Sê conosco, Senhor Deus, portanto, e perdoa os nossos pecados. É o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, muitos dos problemas, muitas das dificuldades
enfrentadas, seja no âmbito da igreja, seja no âmbito da família, decorrem daquilo que chamamos de juízo temerário. Decorrem da nossa tendência pecaminosa, devemos ressaltar, para criticar e julgar indevidamente os outros. E quantas dificuldades, quantas lutas, quantos problemas decorrem exatamente dessa tendência do nosso coração corrompido. E a passagem que temos para considerar hoje à noite trata exatamente dessa questão. Com certeza, muitos dos problemas que nós, como igreja, ou como nas outras relações fora da igreja, ou mesmo em família, teriam sido evitados no decurso desse ano e serão evitadas no próximo ano, se com a misericórdia e graça de Deus atentarmos e nos empenharmos para colocar em prática o ensino de Jesus nos versículos que nós vamos considerar hoje à noite. Nós já estamos nos aproximando do final do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é constituído por esses 3 capítulos, capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 do Evangelho de Mateus. E hoje estaremos, portanto, iniciando essa sessão final do Sermão do Monte, uma sessão preciosa, que começa com esse ensino de Jesus sobre o juízo temerário, onde encontramos mais ensinos acerca da confiança que devemos ter em ir a Deus, em oração. A famosa e conhecida passagem sobre os 2 caminhos, as 2 portas, a larga que conduz à perdição e a estreita que conduz à vida. Uma advertência sobre os falsos profetas e conclui de maneira magistral o sermão com a parábola dos 2 fundamentos, dos 2 alicerces, aqueles que constroem a sua casa sobre areia e aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha firme da prática sincera, verdadeira da palavra de Deus. Os estudiosos do Evangelho de Mateus têm procurado encontrar algum fator unificador dessa última sessão, desse último capítulo. Alguns sugerem que esse fator unificador é escolha, que cada uma dessas passagens há algum tipo de escolha, um reto juízo, um correto caminho, uma maneira certa de orar e assim por diante. Outros sugerem que esse fator unificador são os nossos relacionamentos, sejam os nossos relacionamentos com Deus e especialmente o nosso relacionamento com o homem. Outros ainda, como Lloyd Jones, sugerem que o fator unificador deste capítulo é o juízo. Em cada uma dessas passagens há alguma referência ou implicação com relação ao juízo, com relação ao fato de que nos nossos relacionamentos nós sempre nos encontramos diante de Deus a quem nós devemos prestar contas. Mas de uma maneira ou de outra, meus irmãos, cada uma dessas sessões, das lições que nós encontramos nesse capítulo 7 é preciosa para nós. Inclusive a primeira, que vai do verso 1 ao verso 5, que nós acabamos de ler. E nela nós encontramos uma advertência contra o juízo temerário, um alerta contra a nossa tendência pecaminosa para julgar, criticar e julgar precipitadamente os outros sem conhecimento de causa. E quem de nós reivindicaria inocência
no que diz respeito a essa questão. Quem de nós nunca indevidamente criticou e exerceu juízo contra outras pessoas? Vamos então, irmãos, considerar brevemente essa passagem importante sobre o juízo temerário. E como as sessões anteriores, que já nós tivemos a oportunidade de considerar, logo nos domingos anteriores, essa sessão também está dividida em duas partes. Uma declaração, uma injunção, um princípio, ou uma ordem, como temos aqui, uma proibição, e depois, então, alguns argumentos que Jesus oferece para que o princípio ou a ordem, no caso aqui, a proibição de Jesus seja incentivada, seja encorajada e possamos, então, colocá-la em prática. Jesus não precisaria dar argumentos, ele não precisaria oferecer razões para as suas ordens, declarações, princípios e proibições, mas ele graciosamente faz isso, como que para nos animar, para nos encorajar, para nos levar a pensar, a refletir e então colocar em prática a sua ordem, seu princípio, no caso aqui, a sua proibição. Então, quero ver com os irmãos, em primeiro lugar, a advertência que encontramos aqui, em forma de proibição, e depois, 3 razões que Jesus oferece para colocarmos em prática o seu mandamento aqui, o seu ensino, a sua advertência. Com relação à advertência, ela se encontra logo no iniciozinho do capítulo, do versículo, do primeiro versículo. Não julgueis. Simples assim. Direto assim. Uma ordem clara e concisa e direta, como essa que nós encontramos, com essas palavras que nós lemos aqui. Não julgueis. Uma sentença no imperativo, dando, portanto, uma ordem negativa, portanto, uma proibição. No tempo grego presente, que sempre indica uma ação ou em andamento, ou então, muito frequentemente, uma ação contínua, uma ação repetitiva, uma ação costumeira. Como se Jesus estivesse dizendo, e isso é que ele está dizendo, não crieis o hábito de julgar. Não sejais insistente na crítica, no julgamento. Não tenhais essa atitude negativa de ver sempre, procurar sempre alguma coisa para criticar e então condenar de maneira contumaz, de maneira contínua, de maneira insistente, de maneira frequente. E a palavra julgar aqui, seu sentido no contexto é muito claro. Não emitir juízo, não criticar, não condenar. Porque aqui no contexto, julgar está sendo usado no sentido negativo, no sentido de condenação, no sentido de condenar. Agora, meus irmãos, quando nós encontramos uma injunção como essa de Jesus, precisamos ter clareza com relação ao seu significado. Evidentemente, essa proibição de Jesus, essa advertência de Jesus, não significa uma proibição geral e absoluta contra toda espécie de juízo, contra qualquer avaliação das pessoas, das suas atitudes e das suas ações. O contexto em que essa injunção de Jesus se encontra proíbe isso, e o ensino bíblico como um todo proíbe isso, essa interpretação, esse entendimento. Nós não encontramos aqui uma espécie de justificativa para a indulgência, para a frouxidão moral e doutrinária, para o liberalismo, para o ecumenismo e coisas dessa natureza.
Mais uma vez, o contexto bíblico e o ensino bíblico geral impede que entendamos essa proibição de Jesus nesse sentido mais amplo, nesse sentido mais lato. Não encontramos aqui, portanto, como se fosse um encorajamento como muitas pessoas fazem, recorrerem a esse texto ou a textos semelhantes para justificar a sua vida imoral, os erros doutrinários, o liberalismo mesmo, como se Jesus estivesse nos animando e nos encorajando a deixar que as coisas corram do jeito que correrem, que cada um faça do jeito que quiser fazer, viva do jeito que quiser viver, seja na sociedade, na igreja, na família, e nós estaríamos então proibidos de exercer qualquer avaliação crítica com relação às pessoas, suas atitudes e seus atos. Não é isso que nós encontramos aqui. Na realidade, vejam, irmãos, que o próprio contexto proíbe isso. Olha, observem, por exemplo, aqui o versículo 6, logo a seguir, que se Deus permitir, estaremos considerando domingo que vem, que poderíamos até considerar esse termo, como muitos comentaristas fazem, juntando aqui com a seção que estamos considerando hoje, onde lemos: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Como é que nós vamos saber que, na linguagem figurada de cães e porcos, as pessoas seriam caracterizadas e deveriam ser incluídas nessas categorias aqui, que estaremos considerando, se o senhor permitir, domingo que vem, se nós não exercermos alguma avaliação crítica e não julgarmos para podermos, então, perceber, bom, esse trata-se de cães, a esse nós não vamos lançar nossas pérolas. Um pouquinho adiante, versículos 15 e 16, onde inicia a sessão sobre os falsos profetas, nós temos uma advertência: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Os irmãos percebem como Jesus mesmo aqui nos exorta a observar e avaliar se não se o ensino ou não se trata de falsos profetas, que muitas vezes se apresentam vestidos de ovelhas, mas são lobos ferozes. E como nós faremos isso? Se não avaliarmos criticamente, se não tivermos discernimento e não considerarmos as suas atitudes e suas obras e condenarmos mesmo esse tipo de pessoas que agem como falsos profetas, não enviados por Deus, ensinando aquilo que contraria a vontade revelada de Deus. E se formos considerar a Bíblia como um todo, em outras passagens, veremos que claramente é dever dos magistrados civis, dos líderes na igreja e dos pais, avaliar criticamente e exercer juízos sobre aqueles que estão debaixo da sua supervisão e debaixo da sua autoridade. Eu não poderia ler um enorme número de passagens bíblicas que justificam o exercício do juízo mesmo, da avaliação crítica e da condenação do erro. Apenas para citar um ou dois, uma passagem conhecida em Mateus mesmo, capítulo 18, a partir do versículo 15, onde lemos: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E aí o texto continua, os irmãos conhecem bem o texto. Ora, como é que nós vamos avaliar se alguém pecou ou não pecou, para que se exerça essa atividade de procurar, e se não atender, depois levar à igreja para que seja disciplinado, se não for possível,
exercer nenhuma atividade crítica, de discernimento nesse sentido, e nenhuma espécie de juízo ou julgamento. Apenas mais uma passagem, conhecida também. Na sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 5, o apóstolo Paulo escreve condenando a impureza na igreja e repreendendo os membros da igreja, a igreja em si, especialmente a liderança, por não ter exercido a disciplina para com aqueles que viviam em pecado na igreja. E lá no versículo 9, nós lemos assim: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. E como é que aqueles irmãos da igreja de Corinto iriam identificar os idólatras, os impuros, os avarentos, os roubadores, os maldizentes, os beberrões, para não se associarem com esses, se fosse proibido qualquer tipo de atitude crítica da nossa parte, de avaliação crítica, de discernimento das atitudes e de juízo mesmo, para não nos associarmos a eles. Então, meus irmãos, quando nós lemos essa advertência de Jesus no início do capítulo 7 de Mateus, dizendo: não julgueis, ou não sejais persistentes e insistentes e exerçais juízo constantemente, nós não estamos aqui diante de uma proibição geral e absoluta, que nos proíba de exercer qualquer atitude crítica com relação aos outros, às suas atitudes e com relação às suas ações. Muito pelo contrário, tanto o contexto, como procurei mostrar, como várias outras passagens bíblicas nos ensinam que Deus coloca pessoas em posição de autoridade para que elas exerçam, na verdade, o juízo no âmbito das suas responsabilidades, e que, num certo sentido, todos nós devemos exercer, sim, avaliação crítica, correta, edificante, para o bem da igreja, para o bem da família, para o bem dos nossos filhos. Não devemos, por exemplo, nos associar com os incrédulos. Não devemos, por exemplo, permitir que os nossos filhos convivam e tenham comunhão com aquelas pessoas que não são convertidas. Elas são má influência para os nossos filhos. E como faremos isso se não exercermos esse discernimento, essa crítica, esse juízo, para não permitirmos essa contaminação dos nossos filhos? Mas se, por um lado, essa declaração de Jesus não significa uma proibição absoluta, ou como que até um encorajamento à indulgência, à frouxidão moral, doutrinária, ao liberalismo, ao ecumenismo e assim por diante, positivamente, o que é que ela significa? Ela significa uma advertência contra o espírito crítico. Os irmãos sabem bem do que Jesus está falando. Significa uma advertência contra o juízo precipitado, contra a justiça própria, contra a atitude soberba e hipócrita típica dos fariseus. Os fariseus são o contexto aqui por trás do Sermão do Monte, quando Jesus está falando. Lembrem, ele havia declarado que se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, nós não entraremos no reino dos céus.
Jesus está falando aqui daquela atitude soberba, hipócrita, que tende à exaltação própria, por um lado, e à diminuição dos outros. Talvez a melhor ilustração dessa atitude farisaica encontre-se na Bíblia, na conhecida parábola do fariseu e do publicano. Relembrem-me, irmãos, a parábola e observe a atitude do fariseu. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, mas por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Enquanto o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E Jesus termina a parábola dizendo: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Observe, irmãos, a atitude do fariseu aqui: soberba, justiça própria, se considerava justo, desprezava os outros e, portanto, criticamente avaliava todo mundo como pecador, todos como errados. Aquele publicano ele então desprezava, porque se considerava numa posição tal que poderia criticar os outros com relação às outras coisas, porque ele estava acima dos outros e tinha justiça própria. É isso, meus irmãos, que Jesus condena aqui. Esse tipo de atitude condenatória que leva alguns a julgar e a condenar os outros, até em questões pessoais de consciência. E com relação a isso, um bom exemplo encontra-se na carta de Paulo aos Romanos. Os irmãos podem abrir, no capítulo 14. A seção é conhecida, ela trata da relação entre 2 grupos de pessoas na igreja. Uns que se consideravam fortes e os que se consideravam os fortes e os fracos. Uns tendiam a julgar os outros e os outros tendiam a desprezar os primeiros. E vejam o que o apóstolo Paulo escreveu: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias, cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas o teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Então, essa é a atitude, meus irmãos, que Jesus condena quando ele diz: não julgueis. Isto é, a atitude daqueles que tendem a criticar os outros, até por questões indiferentes,
menores, pessoais, da consciência de cada um, que em si mesmo não são moralmente condenáveis, mas não são moralmente mais. Mas todos nós sabemos que conhecemos esse tipo de atitude, conhecemos esse tipo de prática. Então, Jesus está aqui condenando a atitude crítica daqueles que julgam e condenam sem conhecimento de causa. Mesmo num tribunal secular, para que os juízes e os jurados cheguem a um veredito, é preciso uma investigação, é preciso ouvir testemunhas, é preciso avaliar as evidências, as provas, para que então, tendo um advogado de defesa, um advogado de acusação, o jurado chegue a um veredito e então exerça o seu juízo. Porque o julgamento pressupõe a necessidade de conhecimento da causa, de conhecimento do fato, de conhecimento das circunstâncias. E muitas das vezes nós queremos emitir juízos e condenações sem termos quase nenhum conhecimento daquilo, das circunstâncias e dos atenuantes ou agravantes da falta que nós, porventura, estejamos percebendo. Então, meus irmãos, essa é a advertência de Jesus, no sentido de não julgar. Como disse, não no sentido de não exercermos qualquer espécie de juízo, porque nós devemos exercer juízos de acordo com as nossas funções e posições. Mas Jesus está condenando aqui a atitude crítica. Jesus está condenando aqui o juízo sem conhecimento de causa. Jesus está condenando aqui a atitude soberba de justiça própria, típica dos fariseus, que levava com que eles considerassem todas as outras pessoas em erros e falhas, mas não tinham olhos para perceber os próprios erros e não tinham disposição para tratar das próprias faltas, porque o tempo deles estava consumido em perceber a falta dos outros. Mas, meus irmãos, como eu disse há pouco, Jesus nos oferece nessa passagem não apenas, não apenas uma injunção, uma advertência, uma proibição, eu procurei explicar e elucidar para os irmãos, mas também oferece razões para as suas injunções, a sua injunção. E podemos perceber aqui 3 razões. A primeira, nós encontramos na segunda parte do versículo 1, quando ele diz, não julgueis para que não sejais julgados. É um encorajamento que Jesus nos dá, quando ele menciona que nós não devemos julgar, para nós não sermos julgados também. Não sermos julgados pelos outros, porque nós sabemos que quanto mais crítica e mais condenatória é uma pessoa, mais ela tende a ser criticada e a ser condenada pelos outros também. Até certo ponto é normal. Então, se a pessoa crítica o tempo todo e condena o tempo todo e exerce juízo pelas menores coisas e condenação pelas menores coisas, então, naturalmente, os outros vão agir também assim com ela. Mas, dificilmente, o texto tem em vista não serem julgados pelos outros, mas tem em vista aqui não ser julgado por Deus. Eu já fiz referência em outras oportunidades para os irmãos, que na maioria das vezes, quando no grego usa-se uma voz passiva e o agente da passiva não é explícito, ocorre um fenômeno que no grego koiné, em que o Novo Testamento foi escrito, nós chamamos de passivo divino, ou seja, Deus é o agente do verbo na voz passiva. E quase certamente é aquilo que acontece aqui. Não julgueis para que não sejais julgados por Deus. Porque se nós tivermos essa atitude negativa, crítica, injusta, pecaminosa, indigna, de crítica despropositada e indevida, precipitada, temerária com relação aos outros, isso
influirá no juízo divino. E nós seremos julgados, e somos julgados pelos nossos erros, por esses erros e por outros erros também. Alguém pode pensar, mas, bom, esse texto foi escrito, esse sermão foi pregado para crentes. Isso significa, então, que nós, crentes, temos a possibilidade de ser julgados por Deus, no sentido de sermos condenados por Deus? Ora, evidentemente que no sentido de perder a salvação, não. Nada nem ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E nenhum de nós pode reivindicar que não tem pecado nenhum. Se dissermos isso, nós somos mentirosos. A verdade de Deus não está em nós. Mas é verdade também que a Bíblia nos ensina que Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Ele exerce disciplina para o nosso próprio bem, para o nosso aprendizado, para a nossa correção, para o nosso crescimento, para a nossa edificação, para a nossa santificação. Cada domingo, quando lemos a passagem bíblica, cada domingo não, cada primeiro domingo do mês, em que se encontra a transmissão por parte do apóstolo Paulo, daquilo que ele havia recebido da parte do Senhor, com relação à ministração e à participação na ceia, nós lemos um texto em que, logo a seguir, nós temos uma advertência séria. Porque, observem, irmãos, a partir do versículo 27 do capítulo 11 da primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E observe os versos que seguem. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Esse é o juízo a que, quase certamente, Jesus se refere aqui quando ele diz: não julgueis para que não sejais julgados. Não cultiveis uma atitude indigna, indevida, pecaminosa, crítica, de ficar julgando os outros indevidamente, porque se assim for, para correção nossa, para não sermos disciplinados pelo mundo, se nós não nos julgarmos e não nos corrigirmos com relação a essa atitude e esse erro, nós temos o risco de sermos julgados pelo Senhor. E esse juízo pode se manifestar em termos de padecimento, de tribulações, de aflições, de enfermidades e até mesmo de morte física, como a passagem de 1 Coríntios parece claramente sugerir. E Hebreus, o Senhor corrige a quem ama, deixa absolutamente claro. Então, a primeira razão que Jesus oferece é essa, para não... É como se fosse nós falando aos filhos: meu filho, não faça tolice para não corrigir, para não apanhar, para não corrigir. Não é? O filho pode reclamar, chorar: poxa, mas eu apanho quase toda hora, de vez em quando. Mas então, é simples, só não faça tolice, né? E aí você não vai, então, ser disciplinado, não será, então, corrigido. É como se Jesus estivesse dizendo: não julgueis, para que não sejais corrigidos, para que não vos encontreis debaixo da disciplina e da correção do Senhor. E que encorajamento, meus irmãos, nós temos aqui para não julgar os outros, para nós mesmos não virmos a ser julgados. Mas há um segundo encorajamento no versículo 2, quando lemos assim: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E poderíamos dizer que a segunda razão que Jesus oferece para não julgarmos temerariamente aos outros
é porque, com o critério com que julgarmos, nós seremos julgados também. Não apenas se julgarmos, seremos corrigidos pelo Senhor, mas também os critérios com que os outros nos julgam, e no texto especialmente, com que Deus nos julga, são flexíveis. Deus julga conforme o nosso conhecimento, Deus julga conforme a sua graça, e Deus julga, esse texto nos ensina, conforme os nossos próprios critérios. Que Deus julga conforme o conhecimento, é claro, não é? A Bíblia nos ensina, Romanos nos ensina, os primeiros capítulos de Romanos deixam isso muito claro. Os judeus tinham um conhecimento maior e eles seriam julgados conforme o grau de conhecimento de Deus que eles dispunham. Enquanto os gentios seriam condenados também, mas seriam condenados segundo o grau de conhecimento que eles tinham, menor que eles tinham. Também com relação à medida da graça de Deus, depende do juízo de Deus. Aqueles a quem mais ele dá, mais ele cobra. Disse Jesus, mais rigor haverá para cidades que desprezam o conhecimento de Deus e a pregação do Evangelho do que para Sodoma e Gomorra. Mas aqui nós temos um outro elemento condicional do juízo de Deus, do grau do juízo de Deus. Ele depende também dos nossos critérios. Se nós formos duros, se nós formos inflexíveis, se nós formos não misericordiosos, com critérios mais duros, mais inflexíveis, nós seremos julgados também. Nós somos julgados e seremos julgados também. Então, isso é uma outra razão que Jesus nos oferece para não cultivarmos ou não permitirmos que essa atitude crítica, que na realidade revela arrogância, soberba, justiça própria, nos acharmos acima das outras pessoas e autorizadas a sair julgando à torta e à direita, qualquer que seja, por qualquer ação e sem conhecimento de causa. É isso que Jesus condena aqui. E somos encorajados a não fazer isso primeiro, para não sermos julgados por Deus e não nos virmos a nos encontrar debaixo do juízo e da disciplina de Deus para o nosso bem, para não sermos condenados com o mundo. E também porque, com o critério com que julgarmos, nós seremos julgados também. É a regra áurea. Aquilo que nós não queremos que os outros nos façam, nós não devemos fazer aos outros também. Com o juízo que nós julgarmos, nós seremos julgados também. E, finalmente, irmãos, Jesus oferece ainda uma terceira razão, um terceiro encorajamento. Para que não vos torneis hipócritas. Versículos 3 até o verso de número 5. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, colocando de outra maneira, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? E aí Jesus conclui, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. E, portanto, o terceiro encorajamento, a terceira razão que Jesus nos dá para não julgarmos temerariamente, é que, se assim fizermos, nós corremos um sério risco de nos tornarmos hipócritas como aqueles fariseus. Isso porque, meus irmãos, as nossas faltas podem ser maiores do que as faltas daqueles que nós criticamos. Quem sabe não na mesma área, com relação à mesma questão que estamos criticando, mas certamente em outras, ou possivelmente ou provavelmente em outras. E aí nós estaremos nos colocando dentro dessa figura que Jesus utilizou.
a figura de alguém que tem um pedaço de madeira dentro do olho, grande, e fica querendo ver e retirar um pequenino cisco que está no olho do seu irmão. E assim, com essa figura, meus irmãos, Jesus nos ensina que a nossa preocupação deve se concentrar nas nossas próprias faltas. Elas são tantas, que se nós sinceramente nos empenharmos a tratar das nossas faltas e dos nossos pecados, dificilmente nós teremos tempo e disposição para nos concentrar nas faltas e nos pecados dos outros. Ou não é verdade? Quantas deformações de caráter, quantos resultados a queda produziu em nós, quantas faltas, quantos pecados nós temos e com que dificuldade nós conseguimos vencê-los, que se nós tomarmos todo o nosso tempo com isso, nós não teremos, na realidade, nem tempo, nem coragem, nem disposição para cultivarmos a atitude crítica que Jesus repreende e condena aqui. Evidentemente, meus irmãos, deve haver equilíbrio, porque senão os juízes não poderão julgar, os crentes faltosos não serão disciplinados e nós pais não poderemos disciplinar os nossos filhos. Se nós não tivermos equilíbrio aqui, então um filho poderia perguntar: papai, mamãe, o senhor é perfeito? Não. Então o senhor não pode me disciplinar, não pode me julgar. Bom, isso será levar o ensino de Jesus ao extremo que ele não quer. Não é esse o seu propósito. Ou então, se chegarmos a um guarda de trânsito que nos para, porque nós estamos com a velocidade acima da permitida, para nos multar e não poder nos multar, porque ele não é uma pessoa pura, santa e reta. Ele está no exercício do ofício dele, ele vai nos multar assim e não tem argumento que vá resolver isso aí. É claro que não é aí que Jesus quer chegar. Deve haver equilíbrio com relação a isso. Mas, mesmo no exercício legítimo dessas funções, seja a nível de autoridade civil, ou ainda com relação à autoridade eclesiástica ou autoridade familiar, nós precisamos sim tirar a trave dos nossos olhos para podermos estar aptos a realizar a delicada operação de tirar o cisco do olho daqueles que estão debaixo da nossa autoridade. Nós não devemos e não podemos usar como justificativa simplesmente a autoridade, o cargo, a função em que nos encontramos, ou de autoridade civil, ou liderança eclesiástica, ou pai e mãe da família, para, com a trave no olho, tentar tirar o cisco no olho ou dos membros da igreja, ou do cidadão, ou dos nossos filhos. Nós sabemos como o olho é sensível. Como qualquer coisa com relação ao olho tem que ser feito com muita gentileza, com muito cuidado, com luz, com muito boa visão, porque trata-se de um órgão sensível e com muita facilidade ele pode ser ferido. O Dr. Ricardo sabe mais do que eu, do que qualquer um de nós aqui, com relação a isso. Mas não precisamos ser oftalmologistas para saber que o órgão é muito sensível e que ninguém que não esteja em condições de ver bem estará em condições de retirar um cisco do olho de uma pessoa. E esse texto nos ensina, portanto, meus irmãos, que uma das razões para nós não cultivarmos aquela atitude crítica, farisaica, precipitada, indevida, temerária, é o risco de nós nos tornarmos hipócritas. Estarmos querendo corrigir pequenas faltas nos outros, quando nós mesmos estamos incorrendo em grandes pecados, em faltas maiores ainda. E que o correto seria nós, primeiro, tratarmos das nossas faltas e, com a graça de Deus, crescermos em santidade, em retidão diante de Deus, para então estarmos em condições de fazer melhor essa operação delicada de, dentro do exercício das nossas funções, ajudar positivamente
aqueles que estão debaixo da nossa autoridade e que, portanto, devemos exercê-la, sim, mas de modo a ser para edificação dessas pessoas. Apenas para concluir, meus irmãos, quero chamar a atenção dos irmãos para o fato de que, com base nesse estudo, conforme o escopo da nossa autoridade, nós temos sim direito, mais do que direito, nós temos o dever de exercer avaliação crítica, de julgar, e mesmo disciplinar, com vistas à correção daqueles que Deus coloca sob ou debaixo da nossa autoridade. Quando isso não é feito, é muito ruim para uma nação, para uma igreja e para uma família. Filhos que não são corrigidos, que não são disciplinados, que não são castigados, que não são ensinados, tornam-se um mal tremendo. Mesma coisa na igreja. Uma das marcas da verdadeira igreja, conforme a fé reformada entende, é exatamente o exercício correto, legítimo da disciplina eclesiástica, para o bem do faltoso, para a pureza da igreja e para a glória de Deus. Quando os magistrados civis, os juízes, as autoridades civis não exercem o seu dever de impor a ordem e recompensar o bem e castigar o mal, até com o necessário da força, quando necessário, que Deus concedeu às autoridades civis, isso é terrível para um país. Nós vivemos nessa condição. Nós vivemos essa condição e vemos isso no nosso dia a dia. Vemos isso no trânsito, todo dia que eu venho para a igreja, todo dia que os irmãos saem, como as pessoas fazem o que bem entendem, fazem o que bem querem, param em fila dupla, até aqui na porta da igreja eu canso de ver, ou na porta da escola, e não respeitam as faixas, e coisa nenhuma, andam no acostamento, e simplesmente fazem porque não se exerce juízo. E não há punição, e não há condenação, e as pessoas fazem o que bem entendem. E isso tem crescido tanto no nosso país. E por isso nós nos encontramos, em grande parte, na situação em que nós nos encontramos. Não, esse texto não pode ser usado como desculpa, como justificativa para a impunidade, para a falta de disciplina, porque isso é legítimo e apropriado na medida correta, de maneira certa, especialmente por parte daqueles que exercem funções de autoridade, seja no Estado, seja na igreja, seja em qualquer instituição na escola, seja na família, como na escola, ou seja na família. E Deus nos dê a graça de fazermos isso da melhor maneira possível, não de forma negativa, simplesmente para condenar, mas de forma positiva, para corrigir, para disciplinar, para edificar, para consertar. Isso é necessário. Mas exatamente por isso, meus irmãos, nós devemos nos empenhar a fim de discernir as nossas faltas e corrigi-las. À medida que crescemos em santidade, vemos melhor os nossos pecados, vemos melhor as nossas faltas, e assim nós estaremos mais bem preparados para corrigir os pecados dos outros. Isso não pode servir de justificativo, eu repito, para nós não tratarmos de nós mesmos. A ênfase do texto é essa. É que nós devemos focalizar mais nossos erros, as nossas deficiências, as nossas faltas, os nossos próprios pecados, as traves que se encontram nos nossos olhos. Porque assim fazendo, nós estaremos melhor habilitados e qualificados para fazer essa cirurgia de tirar o cisco delicada, de retirar o cisco do olho do nosso irmão. Mas, basicamente, o texto nos ensina que nós precisamos ter cuidado para não cultivar um espírito crítico, a justiça própria e a atitude soberba e hipócrita dos escribas e dos fariseus que Jesus tanto condenou. Atitude que tende à exaltação própria, por um lado, e tende para o desprezo, menosprezo, a depreciação, a diminuição das outras pessoas. Deus nos dê a graça de nosso caráter não ficar caracterizado por esse tipo de atitude. Repito, para equilíbrio, não podemos ser frouxidão no nosso julgamento, não podemos ser
liberais no que diz respeito a isso. Não é isso que o texto nos ensina. Mas, por outro lado, não podemos cultivar essa atitude crítica, soberba, hipócrita, de justiça própria e que tende, na realidade, a diminuir e a desprezar as outras pessoas e a resultar dificuldades, problemas e confusão. Mas, para concluir, meus irmãos, quando nós consideramos uma passagem como essa e sabemos que dificilmente qualquer um de nós pode se considerar livre ou imune ou isento de falta no que diz respeito a uma questão como essa, só podemos dizer, graças a Deus, por Cristo Jesus, que, como o apóstolo Paulo ensina, se tornou da parte de Deus para nós em sabedoria, justiça, santificação e redenção. Cristo não é apenas o nosso justificador. Ele morreu não apenas para nos justificar legalmente dos nossos pecados diante de Deus. Ele ressuscitou para a nossa santificação. Ele nos qualifica e nos habilita a sermos retos, a sermos justos, a lutar contra a nossa natureza corrompida e pecaminosa, a corrigir os nossos defeitos, a aperfeiçoar o nosso caráter. Temos todos os meios de graça que Deus nos concedeu para, se levarmos a sério essa questão, nesse novo ano de 2009, lutarmos, entre outras coisas, com relação a atendermos à proibição de Jesus aqui. Não no sentido de nos tornarmos frouxos, de maneira nenhuma. Isso não edificará, isso não será bom. Jesus não ensina que quando o irmão peca contra nós, a gente deve fazer o seguinte, deixa para lá. Não, vai procurar o irmão e corrige. E se a coisa não se resolver nesse nível, que vá a outro, leva uma testemunha. E se não for resolvida nesse sentido, que leve à igreja. E que se exerça um juízo crítico e a condenação do faltoso. Mas isso não significa que nós devemos desenvolver uma atitude crítica e avaliarmos os outros, estamos prontos para julgar as pessoas em questões de foro íntimo, em questões de consciência pessoal de cada um, como aquela questão de comer carne ou não comer carne, ou guarda de dia ou não guarda de dia. Cada um tem a sua própria convicção e exerce a sua convicção dentro do âmbito da sua responsabilidade. Os pais com relação à família, a liderança eclesiástica com relação à igreja e assim por diante. Mas não essa atitude crítica de julgamento e de juízo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, e nos dê a graça de, lançando mão dos meios de graça que Ele mesmo nos dá, a sua palavra, o ensino, a pregação, a oração, a ceia, a comunhão com os irmãos, a leitura de bons livros, possamos crescer na prática e assim construir a nossa casa, não sob a areia movediça da desobediência à vontade de Deus, mas sob a rocha sólida da prática firme, séria e constante da palavra de Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, conclui Jesus no Sermão do Monte, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Que Deus nos abençoe, irmãos.